a pessoa que vai trazer a palavra nessa noite, e é a única parte feminina da minha vida. E eu quero orar por ela, e eu tenho certeza que Deus vai usá-la na autoridade do seu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, usa Márcia Maciel, a palavra que o Senhor colocou no seu coração, que o Senhor possa falar com a sua igreja, gerando mudança, salvação, cura e libertação, pois tua palavra tem um propósito e sempre faz aquilo que te agrada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Eu estava esperando o pastor Anderson falar isso, porque todas as vezes que eu ia ministrar em Campo Grande, ele falava, a minha única parte feminina. Glória a Deus por isso. Irmãos, que bênção poder estarmos juntos nessa noite. E eu vou pedir licença ao pastor Demétrios, e nós já vamos entrar na atmosfera do congresso que está às portas aí chegando. Ontem, quando eu estava separando a palavra, e eu gosto muito, irmãos, de ministrar acerca daquilo que Deus tem falado comigo naquele dia. E nós temos uma leitura diária, e eu sempre gosto de falar daquilo que está naquele dia nos capítulos que nós teremos a oportunidade. E esse texto, ele se encontra nos capítulos de hoje. Já aproveito para convidar você, se ainda não participa lá do nosso Instagram, Cola com Quem é Bênção, onde nós temos um time maravilhoso de mulheres que comentam a palavra de Deus. Pois bem, eu queria orar com você nessa noite, queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos mais uma vez falar com o Pai, só assim, desse jeito, olha. Senhor, alinhe o nosso coração ao teu coração. Fala conosco. Que o nosso coração seja receptivo à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queria ler com os irmãos, então vocês vão ficar assentados como vocês estão. Uma parábola muito conhecida, eu vou ler parte dela. E onde Jesus, ele traz o significado para nós daquilo que ele havia proferido antes, como parábola. Então, Mateus 13, a partir do 18, Jesus diz assim com os seus discípulos e fala conosco essa noite. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Eu creio que a igreja está aqui inserida nesse versículo último lido. Finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve, é aquele que entende, é aquele que frutifica, é aquele que é multiplicador, é aquele que apresenta frutos. Dá um glória a Deus, porque é exatamente assim que o Senhor faz, mediante a sua palavra, quando é ministrada aos nossos corações. Eu não sei se você tem noção da guerra que é quando a palavra é ministrada e proferida. Eu não sei se você consegue compreender a guerra cósmica que é espiritual, quando a palavra que é eterna, a palavra que pode mudar a minha e a tua vida, a palavra que tem o poder de mudar a nossa eternidade, a palavra que tem o poder de nos fazer compreender a graça de Deus, a palavra que pode nos libertar. Conhecereis a verdade
vos libertará. Eu não sei se você entende o quanto é precioso e importante esse momento, porque se eu e você temos fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando eu me deparo com esse texto, todos nós conhecemos muito bem, talvez você que frequentou a EBD infantil, eu tenho certeza que você muitas vezes viu as figuras daquelas aves pegando as sementes que caíam à beira do caminho, e essa é uma mensagem, uma foto, uma fotografia, uma imagem que fica muito gravada no nosso coração. Mas quando eu leio a explicação de Jesus, eu entendo que essas aves, que esses pássaros que roubavam a palavra que caía à beira do caminho, a palavra que encontra um coração duro, a palavra que encontra alguém que não dá valor ao que está sendo proferido, eu entendo que eu estou dando legalidade a Satanás para fazer e praticar roubos na minha vida. Eu quero que você entenda quando eu paro e vou a Marcos 4,13, que é no Evangelho que traz a mensagem paralela ao que está escrito em Mateus. Marcos 4,13 diz assim: então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? A parábola do semeador, que é uma parábola que eu e você já ouvimos tantas vezes. Como então, se vocês não conseguem entender a parábola do semeador, que é uma base para você entender quando a palavra está sendo dita, a palavra está sendo ministrada, se você não entende que existem 4 grupos de pessoas que estão ouvindo e que têm reações diferentes, se vocês não entendem a importância disso, Marcos 4,13 diz isso: como vocês compreenderão todas as outras parábolas, ou todas as outras palavras, ou o Evangelho, ou a palavra que o Senhor Jesus ministrou ao meu e ao teu coração? Eu entendo que, como a palavra diz, aqui existiam 4 tipos de solo, e você conhece muito bem, e isso representa 4 tipos de pessoas. E eu queria que eu e você fôssemos fazendo uma identificação e entendendo a que grupo eu e você pertencemos. Existia um grupo onde a semente caiu à beira do caminho. E você entende que o grupo dessas sementes que caíram à beira do caminho são o grupo das pessoas que têm o coração duro. Você conhece aí alguém de coração bem duro? Alguém que é avesso ao Evangelho, alguém que fala, não é assim desse jeito, não é possível que a Bíblia seja real. Não é possível que você acredite nisso que está escrito. Não é possível que você entenda que tantas pessoas escreveram e como você pode confiar num livro desse. Não é possível que você não entenda que os tempos são outros. Não é possível. E esse grupo é o grupo das pessoas que tem o coração duro para a palavra de Deus. Portanto, ouçam o que significa a parábola. Quando alguém ouve, o coração está endurecido. Quando a palavra não penetra no coração, a semente cai à beira do caminho e Satanás vem e a rouba. Eu entendo que quando o meu coração está duro para receber a palavra de Deus, eu quero que você entenda isso comigo nessa noite. Eu estou dando legalidade a Satanás para roubar aquilo que pode gerar vida em mim. Aquilo que pode transformar a minha realidade e a realidade de quem está à volta. Sabe, queridos, não é só a imagem de umas aves pegando as sementes que caíram ali à beira do caminho, porque nessa época as sementes eram lançadas com as mãos daquele que semeava. E algumas caíam em lugares que não eram lugares propícios, e uma dessas localidades era a beira do caminho. Um coração duro é um terreno onde Satanás faz saques. Ele veio sim para matar, roubar e destruir, mas eu e você, nessa noite, pedimos ao Senhor que repreenda toda ação do inferno que tende a roubar aquilo que a palavra traz para as nossas vidas.
Você já percebeu muitas vezes que você vem à igreja e passou ali da porta para fora, você pergunta assim, qual foi o texto lido? O que foi ministrado? O que ficou no meu coração? E muitas vezes, queridos, eu e você gravamos somente as brincadeiras que são feitas durante a mensagem. Eu e você talvez não tenhamos nem, sabemos se foi Antigo, Novo Testamento. E eu quero dizer para você que Satanás, ele cegou o entendimento, 2 Coríntios 4:4. Satanás cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entenda que não é normal, sabe? Entenda que não é falta de memória sua. Entenda que não é algo que é natural que aconteça comigo e com você. Você está aqui sendo ministrado pela palavra eterna. Pela palavra que te fez ser uma nova criação em Cristo Jesus, pela palavra que não muda, por uma palavra que será cumprida em tudo que Deus deixou para mim e para você. E Satanás, ele está sempre a posto, sabe? Eu entendo que muitas vezes nós estamos dentro do tempo, mas nós estamos completamente desfocados daquilo que o Senhor quer falar comigo, com você. Nós estamos pensando em muitas outras coisas, nós estamos publicando coisas nas redes sociais, nós estamos preocupados se as nossas publicações estão sendo compartilhadas, curtidas. Eu penso que eu e você precisamos entender que muitas vezes a distração, ela significa que Satanás está trabalhando e eu não vou me distrair com nada que não seja aquilo que está sendo ministrado ao meu coração. Você pode dizer amém por isso? Você pode falar, Senhor, eu não quero me distrair. Eu estou começando a entender, Deus, que se eu não entender essa parte básica aqui, que quando a palavra é ministrada, se a minha mente estiver endurecida, se a minha mente estiver cauterizada, um dos outros motivos para a palavra não entrar, se a minha mente estiver como se estivesse cheia de cicatrizes, impedindo com que a palavra de Deus entrasse, se tiverem fortalezas na minha mente, impedindo a penetração da semente que é a palavra de Deus, sabe, queridos? Eu não sei quantas fortalezas têm se levantado na nossa mente, nos impedindo de receber essa palavra, mas eu sei que tem muitos conceitos que são completamente contrários à palavra de Deus e que nos impedem de frutificar. Se a palavra, se a semente cai na beira de um solo, e um solo duro, impenetrável, ali não vai haver frutificação. Mas eu conheço um Deus que apresenta para nós armas espirituais, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas que impedem com que a palavra de Deus penetre no nosso coração, na nossa mente e que faça gerar frutos através das nossas vidas. O segundo terreno é o terreno pedregoso, são aqueles grupos, como diz a palavra de Deus, quando a semente cai num terreno pedregoso, ele é das pessoas que ouvem a palavra e de cara recebem com alegria. De cara elas falam, uau, era isso que eu queria, meu Deus, era isso que eu precisava, Senhor, agora eu vou, Senhor, agora nada me impede de estar no caminho, Senhor, era isso. Hoje eu estou realmente mudando de vida. Hoje essa palavra veio ao encontro daquilo que eu precisava. Hoje eu alcancei realmente um relacionamento com Deus. Só que a palavra diz aqui que esse solo era rochoso. E isso significa que as rochas, elas não estavam à vista, não. Eu não sei se você lembra lá da imagem que eu tenho bem gravada, dos quadros mais infantis, é como se tivessem várias pedras assim, e as sementes caindo, mas não. No original significa que o solo parecia bom, parecia que havia um terreno fértil, mas eram poucos centímetros de terra e logo abaixo era um solo muito pedregoso, ou seja, as raízes, elas não poderiam se aprofundar. Ou seja, não havia um posicionamento, porque a raiz é quem nos finca, é quem nos posiciona na presença de Deus. Sabe o solo que eu e você precisamos estar firmados?
Então, esse grupo é um grupo que em si mesmo não tem raiz, e a palavra diz que permanece pouco tempo a alegria. Eu não sei se você já viveu situações assim, mas por acompanhar muito tempo mulheres em discipulados, muitas vezes eu percebo que enquanto nós estamos em comunhão, enquanto nós estamos num ambiente de unção, enquanto nós estamos num ambiente onde há oração, onde há palavra, aquelas mulheres estão ali firmes e parece, sabe, que vai romper e que vai conseguir e que vai prosseguir e que nada mais vai abalar. Mas a palavra diz assim, quando surge alguma coisa, alguma tribulação ou perseguição, logo quem tem um coração, que tem um terreno parece fértil, mas não é, logo abandona a palavra. Esses homens são aqueles que desistem rápido e fácil das coisas de Deus. São aquelas, sabe, conhece pessoas assim, que falam, agora sim, pode contar comigo, mas vindo a primeira situação, há logo uma desistência da caminhada em Deus. São pessoas que não se firmam na casa do Pai. São pessoas que pensam que não precisam fincar raízes. Mas eu quero dizer para você que um dos maiores engodos e mentiras de Satanás nesses últimos tempos é dizer que eu e você podemos ter um relacionamento com Deus e frutificar sem congregar. Hebreus diz que eu e você não devemos deixar a nossa congregação. Sabe por quê? Porque brasa longe do braseiro, ela apaga. Quando eu tenho um coração em que parece que o terreno é fértil, logo a palavra diz que a planta germina, logo ela está verdinha, logo tem demonstração de fé, tem demonstração de alegria, mas eu começo a perceber logo os primeiros sinais de morte. Eu começo a perceber o esfriamento, eu começo a perceber nos pedidos de oração o desânimo. Nós começamos a ver que diante da primeira situação que tende a nos provar, nós abandonamos o barco. Na verdade, muitas vezes quando nós temos um solo assim, que a palavra começa a penetrar, começa a germinar. E o que eu estava buscando mesmo era uma vida que não tivesse dificuldade. Ou seja, eu pensava que por estar em Cristo, a minha vida seria mega, super tranquila. Mas a palavra diz para mim que aqui, enquanto eu e você vivermos nessa terra, eu e você teríamos dificuldades. Mas o Senhor estaria conosco em todo tempo. Mas não são as dificuldades que têm o poder de nos tirar da presença de Deus e de nos fazer desistir. Eu costumo dizer o seguinte, não é o demônio mais poderoso, não é juntando um monte de gente enviado do inferno, não são as dificuldades que são capazes de nos tirar da presença do onipotente Deus, daquele que é todo-poderoso, daquele que me sustenta e te sustenta, daquele que quando eu e você estamos passando por alguma coisa, Ele diz, lança sobre mim o teu fardo, deixa eu levar junto com você, deixa eu segurar a tua mão, deixa eu te sustentar. Então significa que muitas vezes essas pessoas que têm um terreno muito raso, que não se aprofundam em Deus. Escuta aqui, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente dá conta de ser crente sem ler a palavra? Sim ou não? Eu comecei a fazer uma pesquisa perguntando se a gente já tinha lido a Bíblia, pelo menos inteira uma vez. E a maioria das pessoas diz que ainda não leu a Bíblia inteira, pelo menos uma vez. E aí nós vamos fazendo outras perguntas, tipo, mas você lê a Bíblia todos os dias? E algumas pessoas, alguns crentes dizem assim, não, eu não leio a Bíblia todos os dias. E esse grupo ainda pensa que muitas vezes por estar na presença de Deus é que algumas coisas difíceis estão acontecendo. Já passou por isso? Olha, antes de eu entregar a minha vida a Cristo, eu não passava por essas coisas não. Antes de eu vir a Cristo, essas coisas, essas situações, elas não se apresentavam a mim.
Mas a verdade aqui, diz aqui a palavra, que nós nos escandalizamos quando tudo isso acontece. Quando o original diz que esse grupo se escandaliza e dá para trás, é como se fizesse com que nós desconfiássemos ou abandonássemos daquele a quem nós devemos confiar e obedecer. Significa que eu estou ofendido com Deus por estar passando por algumas situações. Eu estou aborrecido e indignada. Sabe, a verdade do Evangelho, ele ofende a mente natural, muitas vezes. É desconfortável para o ego. Você imagina, enquanto todas as terapias dizem que você é suficiente, que você pode o que você quiser, que pelo pensamento positivo você vai longe, que se você controlar a sua mente, ninguém te impede. Mas o Evangelho diz para mim e para você: sem mim, diz o Senhor, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer e ser nada. Vocês não são autossuficientes, humilhem-se diante de mim, e eu com a minha mão onipotente guiarei e protegerei vocês. O Evangelho ofende, mas é o Evangelho que nos faz entender o poder de Deus, que é a salvação para todo aquele que crê. Aí o terceiro terreno, que é o terreno dos espinhos, são o grupo das pessoas ansiosas. Eu não tenho medo de errar, pastor Anderson, quando eu chego a pensar que hoje nós somos formados por quase 90% de membros e de irmãos ansiosos. Numa vida agitada, numa vida competitiva, numa vida em que nos cobram resultados, numa vida em que me perguntam: e aí, o que você vai ser? E aí, o que você vai fazer? E aí, o que você conquistou? E aí, qual o legado que você deixou? E aí, o que você é nesse mundo? O que você representa? Esse terreno é formado por pessoas ansiosas. É o grupo das pessoas que colocam a sua esperança em tudo, mas desempoderam Deus de todas as situações da sua vida. Quando a semente caiu no meio dos espinhos, esse é o grupo daqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações dessa vida. O que te preocupa, meu irmão? O que deixa você andando de um lado para o outro? Qual é o assunto que consome mais o teu tempo e teu coração e a tua noite de sono? Aqui o solo, cheio de espinhos, na verdade, o semeador, ele lança semente, mas ali havia ervas daninhas. Já plantou um jardim ou uma grama e de repente você começa a ver a nascer uma coisa que você não plantou? Então, exatamente assim, havia ervas daninhas ali. E há uma preocupação exagerada dessa vida. Portanto, diz o Senhor assim para mim, essa noite, e para a igreja dele: não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupem quanto que vocês vão ter ou não terão de comer ou beber, nem com seu próprio corpo, com o que vestir. A vida de vocês é muito mais importante do que as coisas temporais que eu e você podemos viver aqui. Aqui a planta cresce, aqui ela tem raiz, aqui tem um terreno que tem uma porção de terra, mas essa planta, esse fruto, ele não vinga, não há frutificação. E aqui o ouvinte que ouviu a palavra está sufocado, está cheio de ansiedade. E eu entendo que a palavra diz para mim assim: lancem sobre mim a tua ansiedade. Sabe por quê? Porque o Senhor tem o cuidado de você. Eu gosto de falar isso na primeira pessoa, sabe, Adriana? Senhor, eu estou lançando a minha ansiedade no Senhor, as minhas preocupações, as minhas crises, as minhas dúvidas, as minhas incertezas, as minhas cobranças que me sabotam e me mutilam a alma. Eu lanço no Senhor, porque eu sei, Deus, o Senhor tem cuidado de mim.
E eu repito isso para minha alma muitas vezes. Deus, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Senhor, não veio aquela situação, mas eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor conhece as minhas necessidades. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe que não há outro lugar que eu possa buscar que não seja o Senhor. Eu sei, Deus, que por mais que as coisas pareçam me sufocar, porque eu nunca tive crise de ansiedade, e glória a Deus, porque eu entendo que há um remédio, eu preciso buscar esse remédio, e você precisa buscar, mas precisa começar a repetir essa palavra de fé na tua vida. Senhor, cuida. Senhor, eu lanço. Senhor, eu não quero agarrar isso no meu coração. Senhor, eu não quero deixar isso na minha mente. Você entende o que é lançar sobre o Senhor? É se desfazer. É não ter posse, não guardar para si como se fosse algo precioso. Senhor, eu lanço a minha ansiedade, eu lanço a minha preocupação, eu lanço, Senhor, saber se eu vou ter ou não condições, eu lanço, Senhor, saber se eu vou poder gerar vida ou não, eu lanço saber se eu vou poder me casar ou não, se o Senhor tem alguém para mim, eu lanço a minha profissão, eu lanço a minha saúde, eu lanço tudo aquilo que eu não tenho domínio, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Esse ouvinte é aquele que acha também que pode servir a dois senhores, porque as riquezas e as preocupações tomam uma grande parte da vida desses que são sufocados pelos espinhos, sufocados por coisas que são daninhas, como o espinho era uma erva daninha. Eu e você não podemos servir a dois senhores, você tem dúvida disso? Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar que é impossível eu e você servirmos a Deus e a Mamon? Será que você não entende que é impossível, se eu servir a um Senhor, eu vou com certeza desagradar o outro, diz a palavra de Deus. E nesse grupo aqui, eu preciso parar e refletir. O que me fascina mais? O que chama mais a minha atenção? Será que eu me preocupo mais com as coisas de Deus? Ou eu preocupo mais com as coisas que os meus amigos falam? Ou ser aceito por grupos? Ou não, talvez, ser rejeitado ou rejeitada por algum grupo? O que me fascina mais? Será que eu não consigo falar sobre algumas coisas que são politicamente corretas, mas que são completamente bíblicas, no sentido da palavra mais original, incorretas de se proclamar? Será que o que me fascina mais é a verdade ou aquilo que as pessoas estão dizendo? Será que o nosso maior prazer é o prazer sexual ilícito ou é ter um leito digno de honra e honrado como matrimônio? Vocês conseguem entender isso? Esse grupo aqui, ele se divide entre aquilo que pode dar prazer à carne e ser riqueza espiritual. Eu não tenho tempo de adorar a Deus. Essa coisa de igreja não é para mim. Eu não tenho tempo. Mas eu tenho tempo de fazer todas as coisas, de trabalhar em todos os lugares. Eu não vou à igreja por causa da pandemia, mas ao shopping eu vou ao cinema, eu vou às festas. Eu consigo, começar a querer me dividir sobre aquilo que realmente importa. Eu preciso de tempo para adorar a Deus. E, finalmente, a palavra ela cai numa boa terra. Dizem os teólogos que, na verdade, o Senhor Jesus ele estava encorajando os seus discípulos e dizendo: olha, vocês são desse grupo aqui. Lembra lá do que Isaías disse ali nos versículos anteriores, e o Senhor Jesus ele reproduz, que alguns teriam olhos e não veriam, ouvidos e não ouviriam, mas eu explico para vocês, diz o Senhor. E eu vou explicar, diz o Pai, e vocês vão entender. Então, vocês estão nesse grupo da boa terra, de um grupo que entende a palavra, de um grupo que não desiste, de um grupo que lê alguma coisa e fala assim: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Senhor, o Senhor está falando comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? E aí eu vou e procuro alguém que pode me ajudar, alguém que pode falar o meu coração, alguém que pode me discipular, alguém que pode me explicar e orientar. A boa terra, o bom coração, o coração fértil, são aqueles que colocam a sua esperança em Deus
e multiplicam a semente que lhes foi lançada. Essa semente, ela é frutificadora. E o fruto, queridos, é a evidência da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É aquele que tem um coração ensinável. É aquele que pode passar por perseguições, como passou o primeiro grupo e desistiu. A alegria foi temporária, mas esse grupo aqui passa por perseguições e declara o que está escrito no Sermão do Monte: bem-aventurado eu sou, se me perseguirem, pelo amor do teu nome. Bem-aventurado. Eu posso ficar preocupada, mas eu sei quem cuida de mim. É aquele que luta contra a tendência natural de talvez não sabermos dividir aonde até o limite que vai a minha busca por coisas terrenas e coisas eternas. Esse grupo é aquele que frutifica, é aquele que produz a 30, a 60 e a 100. Dizem que frutificar a 30 já era algo incrível para aquela época e para os recursos que existiam. E eu queria que você percebesse que as coisas de Deus, elas são incríveis na nossa vida. Eu não consigo explicar como é o crescimento, eu não consigo explicar como é essa colheita, eu não consigo explicar como vou frutificar, mas eu sei que aquele que me chamou e que diz que o Espírito Santo de Deus me ajuda e traduz a sua palavra, eu sei que eu consigo. Não por mim mesma, não por força humana, mas por aquele que me chamou e me encoraja todas as noites e todos os dias. Concluindo aqui com você, o que caiu à beira do caminho é aquele grupo que não entende, que resiste. Deixa para depois eu faço, não é meu momento. É o grupo que rechaça a palavra de Deus. O terreno pedregoso é aquele grupo que desiste sempre. No meio dos espinhos, o grupo das pessoas ansiosas e que desempoderam Deus. E a boa terra, que é a igreja que vai dizer glória a Deus aqui comigo nessa noite. Você pode dizer glória a Deus. E a boa terra são aqueles que entendem, não porque são doutos, não porque são teólogos, não porque têm um conhecimento privilegiado de sabedoria humana, mas são aqueles que colocam a sua esperança em Deus. Vocês, no entanto, têm os olhos abençoados por Deus, olhos que veem, e ouvidos abençoados por Deus, ouvidos que ouvem a sua palavra. Muita gente, olha que forte isso aqui, muita gente, profetas e crentes humildes, dariam qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo e para ouvir o que vocês estão ouvindo. Sabe o que é? A palavra de Deus revelada no tempo da graça. Mas nunca algumas pessoas tiveram chance. Mas eu e você somos bem-aventurados em Cristo Jesus. Um povo que pega a semente, que pega a palavra e entende que é algo muito precioso, e entende que não é uma coisa simples ou corriqueira, e entende que há eternidade nela, e entende que quando Deus libera essa palavra, ela não volta para ele sem antes o próprio Deus determinar o que ela vai fazer na nossa vida. Amém? Esse é o nosso grupo, a igreja, a primeira igreja batista de Vila da Penha, a igreja que se chama pelo nome de Deus, a igreja que está aí nos acompanhando no YouTube, a igreja fiel ao Senhor, a noiva que aguarda o noivo, a igreja que crê naquilo que está escrito e que a palavra de Deus, ela é inerrante e ela vai frutificar nas nossas vidas a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Que a palavra possa sempre ficar guardada no seu coração, como diz o Salmo 105, para eu e você não pecarmos contra o Senhor. Peça ao Senhor memória espiritual. Olha, irmão, isso não está escrito não, mas eu peço ao Senhor, Senhor, me dá memória de coisas espirituais, me dá sabedoria espiritual. Se eu gravo tantas coisas, por que não gravar a tua palavra e não aprender a tua palavra? Deus, eu tenho interesse nisso. Eu quero isso para
para a minha vida. Que essa possa ser a nossa oração em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor por poder ter estado aqui com você nessa noite. Amém.